Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Objetivos: ler e interpretar trechos de um romance, localizando informações explícitas no texto, inferir o sentido de uma palavra, de uma expressão, bem como uma informação implícita, identificar elementos que constroem a narrativa. Conosco aqui no estúdio, além da nossa equipe, o nosso querido intérprete Kelvin. Ô Kelvin, tudo bem aí? Ótimo! Bora ler um romance então. Será que a quebra de rotina pode mudar a vida de alguém? Como o impacto dessa quebra poderia transformar a rotina de uma pessoa? Para isso, sugiro que vocês então acessem o www.mentimeter.com para que possamos criar uma nuvem de palavras coletivas. Pode ser? Faz aí que eu já volto. Voltei e estamos verificando aqui o quê? Que na nuvem de palavras coletivas, respondendo à questão de como o impacto pode realmente transformar a sua vida, a imagem fica mais ou menos como essa aqui do exemplo. Então, se você já criou a tua nuvem aí, você já sabe como fica. Estamos falando da obra 5 Minutos. De quem? José de Alencar. A obra 5 Minutos, capítulo 1, né? Em que o narrador é também personagem da história. E o que acontece? Ele se depara com alguém ocupando seu lugar no ônibus. E como esse alguém está no seu lugar, ele fica um pouco com isso, com essa quebra de rotina. Então causou a ele, veja, um impacto. E esse impacto gera o quê? Um desequilíbrio, porque ele estava acostumado com aquela rotina. Com isso, nós temos um conflito. Então, quando você ouvir o termo conflito, é esse problema. Quebrou a rotina, alguém está no meu lugar, gerou um conflito. Na iconografia, a capa do livro, para você lembrar, tiver curiosidade de ler. E um pouco mais sobre a obra. Então, o livro de José de Alencar, na verdade, o que é? É uma carta endereçada a uma prima, citada algumas vezes e usada na tentativa do narrador interagir com o leitor. É um exemplar do período romântico brasileiro, né? Um dos primeiros romances. Tem arrebatado, hiperbólico, predominante na linguagem. Característica mesmo do José de Alencar. Perceba que o romance começa com as letrinhas AD e está disponível para você aqui no domínio público. Te convido a ler o texto, vamos lá? É uma história curiosa que vou lhe contar, Minha Prima. Mas é uma história e não um romance. Há mais de 2 anos, seriam 6 horas da tarde. Dirigi-me ao Rossio para tomar o ônibus de Andaraí. Sabe que sou o homem menos pontual que há neste mundo, entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades. Não conto a pontualidade, essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Tudo isto quer dizer que, chegando ao Rossio, não vi mais ônibus algum. O empregado a quem me dirigi respondeu: partiu há 5 minutos. Resignei-me e esperei pelo ônibus de 7 horas. Anoiteceu. Fazia uma noite de inverno, fresca e úmida.
O céu estava calmo, mas sem estrelas. À hora marcada, chegou o ônibus e apressei-me a ir tomar o meu lugar. Procurei, como costumo, o fundo do carro, a fim de ficar livre das conversas monótonas dos recebedores. Na atividade 1, temos então duas proposições. A proposição a quem o narrador descreve a experiência motivada por ter se atrasado 5 minutos. Para quem que ele está contando? Na letra B, como o narrador se refere à destinatária da carta. Então, para quem ele está mandando a carta. E determine o foco narrativo. Combinado? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a questão. Na letra A quem o narrador descreve a experiência motivada por ter se atrasado 5 minutos? No texto, como você pode verificar, o que ele diz? Começa com as letras AD, mas já na primeira linha ele diz: é uma história curiosa a que levou contar minha prima. Já observo a expressão minha prima enquanto o quê? Vocativo, está chamando. Então eu já sei que ele está se dirigindo a ele. E mais, é uma história, não um romance. Há mais de 2 anos, seria 6 horas da tarde. Aí nesse trecho ele diz: sou o homem menos pontual. Observando os verbos, né? Eu já observo o que aqui? Acertou quem disse que o narrador, né? O foco narrativo é o quê? Em primeira pessoa. E com isso, no meu gabarito, eu posso reduzir, né? Sintetizar as respostas falando da seguinte maneira. Na letra A, como se fosse uma carta, José de Alencar narra a história inteira para sua prima, que nunca, né, será nomeada pelo autor, denominada somente por D. E aqui, o livro é narrado em que pessoa? Primeira. Então, o narrador se caracteriza, nesse caso, como autodiegético, ou seja, aquele que narra e é o protagonista de toda a história, mostrando assim seu ponto de vista e dando suas opiniões e pareceres acerca dos acontecimentos do enredo. Perceba uma diferença aqui. Se fosse só o narrador personagem, ele daria só o quê? A sua narrativa. Estou aqui conversando com vocês. É um exemplo de narração em primeira pessoa. No narrador em questão, o autodiegético, observe que ele vai dar opiniões. Então, nesse trecho aqui, ó, sabe que sou o homem menos pontual e que é neste mundo, entre os meus imensos defeitos e minhas poucas qualidades.
né? Tudo isso que daí, veja, ele vai contando aqui a hora marcada, o ônibus chegou, e ele vai contando, então, de que maneira? Mostrando o seu ponto de vista e dando seus pareceres. Por isso, esta nomenclatura. Com isso, chegamos à atividade 2. Preparados? Então, vamos lá. Releia. Sabe que eu sou o homem menos pontual que é neste mundo, entre os meus imensos defeitos e as minhas poucas qualidades. Não conto a pontualidade, essa virtude dos reis e esse mau costume dos ingleses. Na letra A, o trecho em destaque está se dirigindo a quem exatamente? E mais, o narrador, ao utilizar as palavras imensos e poucos, tem qual intenção? Perceba, gramaticalmente falando, né, enquanto classe de palavras, ó, eu tenho entre os meus imensos defeitos. Eu estou fazendo o quê? Potencializando o adjetivo defeitos. Com isso, eu estou usando aqui, ó, a palavra imensos, a palavra poucas para fazer essa potencialização. Ok? Fica a dica. Faz aí que eu te aguardo aqui. Voltei. Na letra A, o trecho em destaque está sendo dirigido a quem? Então, ele vai narrar a história inteirinha para a prima. Você não leu o livro todo ainda, mas eu vou te contar que nunca ela será nomeada pelo autor e será sempre denominada por D. Apesar de não participar efetivamente da história, do enredo e de toda a narrativa, ela serve como uma personagem muito importante, porque é a ela a quem ele vai se dirigir sempre. Na letra B, o trecho, né, então, que usa aqui imensos e poucas, tem qual intenção? Tem a intenção, ó, coloquei até uma iconografia, o que você acha? Medir, né, pessoal? Mensurar quem? Os defeitos, ó. Então, imensos quer dizer grandiosos, né? E aqui, ó, poucas qualidades, quer dizer ínfimas, né? Pequenas qualidades. Então, ele faz o contraponto onde nós podemos inferir o quê? Que ele acha que ele tem muitos defeitos e pouquíssimas qualidades, né? E aí ele faz a comparação, inclusive, para afirmar isso, quando ele diz aqui, ó, não conto a pontualidade, essa virtude dos reis. Daí ele diz que a pontualidade é uma virtude. E o mau costume, né, dos ingleses, porque os ingleses, os britânicos, são conhecidos no mundo todo como extremamente pontuais. Então, é essa questão que ele coloca. Seguimos com a leitura do romance 5 minutos. Vem comigo. O canto já estava ocupado por um monte de sedas, que deixou escapar-se num ligeiro farfalhar, conchegando-se para dar-me lugar. Sentei. O meu primeiro cuidado foi ver se conseguia descobrir o rosto e as formas que se escondiam nessas nuvens de sedas e de renos. Era impossível. Além da noite estar escura,
o maldito véu que caía de um chapeuzinho de palha não me deixava a menor esperança. Resignei-me e assentei-me que o melhor era cuidar de outra coisa. Já o meu pensamento tinha se lançado a galope pelo mundo da fantasia, quando de repente fui obrigado a voltar por uma circunstância bem simples. Senti no meu braço o contato suave de outro braço, que me parecia macio e aveludado como uma folha de rosa. De repente, veio-me uma ideia. Se fosse feia, se fosse velha, se fosse uma e outra coisa. Fiquei frio e comecei a refletir. A imaginação é capaz de maiores esforços ainda. Nesta marcha, o meu espírito, em alguns instantes, tinha chegado a uma convicção inabalável sobre a fealdade de minha vizinha. Para adquirir a certeza, renovei o exame que tentara a princípio. Estava tão bem envolvida no seu mantele e no seu véu, que nem um traço do rosto traía o seu incógnito. Mais uma prova, uma mulher bonita deixava-se admirar e não se esconde com uma pérola dentro de sua ostra. Decididamente era feia, enormemente feia. Nisto, ela fez um movimento entreabrindo o seu mantelete e um bafejo suave de aroma de sândalo exalou-se. Não se admire, minha prima, tenho uma teoria a respeito de perfumes. Dada a cor predileta de uma mulher desconhecida, seu modo de trajar e seu perfume favorito, vou descobrir com a mesma exatidão de um problema algébrico se ela é bonita ou feia. De todos esses indícios, porém, o mais seguro é o perfume. E isto por um segredo da natureza, por uma lei misteriosa da criação que não sei explicar. Era bela. Tinha toda a certeza, desta vez era uma convicção profunda e inabalável. Vi uma sombra passar diante de meus olhos no meio do ruge-ruge de um vestido. E quando dei acordo de mim, o carro rodava e eu tinha perdido a minha visão. Ressoava-me ainda ao ouvido uma palavra murmurada ou antes suspirada quase imperceptivelmente. Não discordar de mim. Lancei-me fora do ônibus, caminhei à direita, à esquerda, andei como um louco até 9 horas da noite. Nada. Empolgante. Veja a teoria dele, da mulher bonita, né? Sobre o perfume. Como nessa época do autor, o romantismo, né? A idealização da mulher está bem característico nesse texto. Podemos perceber assim. A atividade 3, nós vamos conversar sobre o título. Se 5 minutos é o título de uma das obras mais famosas, então, de José de Alencar, o que você acha? Qual é a relevância do título para o desenvolvimento do romance? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, claro que voltei. E estamos analisando o título do romance de José de Alencar, intitulado 5 minutos. Qual é a relevância? Você se questionou? Sim, foi por conta do quê? De 5 minutos, que é a história, e tudo muda a partir do momento em que ele se atrasa e faz o quê? Perde o ônibus. Ao ter que tomar outro ônibus, ele acaba encontrando então a personagem Carlota, que não conhece fisicamente ou socialmente,
mas que se torna uma obsessão em sua mente. Então a Carlota, que é a moça perfumada, envolta em véus, que ele fica procurando, ele conheceu por causa desse atraso. Quer saber mais? Lê o romance na íntegra. Ou tem uma surpresa. Olha que legal a atividade Mão na Massa. Sim, você pode usar o audiolivro e ouvir a obra em formato de audiolivro. Bacana isso, né? Clica aqui, ó, nesse link e aí você vai ouvir a obra como um todo. Feito isso, tem uma tarefinha. Ah, tem? Tem. O que podemos inferir a partir da frase pronunciada pela mulher misteriosa? Non discordar me devo. A ideia é que você convide um colega e pesquise a resposta. Faz aí rapidinho, eu já volto. Claro que eu estou voltando, gabaritar com você a Mão na Massa. Você pesquisou? Viu o que significa não me procure nunca mais? Uma curiosidade é que ela é citada numa velha cantiga popular. Então, a partir disso, né, você pode continuar a história acessando aqui o link do audiolivro. É rapidinho a história, você vai gostar. Não vou dar spoiler do final para você se interessar e ouvir. Tipologia do romance romântico, nós temos romance urbano, indianista, histórico e regionalista. No urbano, a descrição dos costumes burgueses, no indígena, né? O índio como símbolo da nacionalidade, a inspiração na teoria do bom selvagem, a miscigenação com o branco, o retorno ao passado histórico. No romance histórico, temática do fato histórico paralela à trama, né? E no regionalista, a abordagem do sertanejo, seus costumes. Um pouco sobre José de Alencar. Então ele consolidou a prosa romântica, retratando o brasileiro em seus mais diversos ambientes. Indianista, regionalista, urbano e histórico. Foi um dos principais ficcionistas e traçou perfis femininos. Então, sugestão para você ler os romances Diva, Lucila, Senhora, né? Dos romances urbanos, 5 Minutos, A Viuvinha, que às vezes está na mesma obra, Lucila, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos de Ouro, Senhora, Encarnação, que é um romance póstumo, né, publicado então após a morte do autor. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho do romance 5 Minutos de José de Alencar. Identificamos os elementos que constroem a narrativa, os tipos de romances românticos, urbano, indianista, regional e histórico.
Neste vídeo falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.